Bom, meus amigos, as movimentações do ex-presidente Lula para atrair o apoio do PSB, pensando em 2022, tem dado o que falar e tem repercutido, claro, nos bastidores da política. E o site Metrópolis trouxe uma matéria trazendo aqui quais foram as exigências do PSB para, de fato, apoiar Lula ano que vem nas eleições para presidente. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio aqui no canal Politizando, para que se inscreva, ative as notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like e também comente. Vamos ajudar aqui no nosso engajamento, que isso é muito importante para o canal. Vai dizer então a matéria do Metrópolis que o apoio do PSB à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto passa por negociações em âmbito regional, que podem sacrificar nomes do PT a governos estaduais. E aí é que vai citar a matéria que, para aceitar a reaproximação com o antigo aliado, o PSB elencou estados como prioritários para a disputa do executivo local. São eles Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo. O detalhe aqui é que o Carlos Siqueira, presidente do PSB, confirmou realmente e disse: é essa a conversa que vamos ter nos próximos meses. Nosso objetivo é unir as forças democráticas. Claro que estão negociando, isso ficou evidente com a saída do Freixo do PSOL para o PSB, nesse movimento que teve como figura principal o ex-presidente Lula, participando de muitas fotos, muitos encontros e até pelas declarações do Freixo, como eu já analisei aqui no outro vídeo no canal Politizando. Vamos ver então o que a matéria fala dos 4 estados e eu vou trazer aqui algumas coisas a mais. Vai destacar então em relação a Pernambuco, o senador Humberto Costa, que é do PT, aponta que em Pernambuco não deve haver resistência para apoiar o candidato socialista ao governo. Então, nesse caso, a aliança seria factível. Abre aspas para Humberto Costa: em Pernambuco estamos preparados para o que for necessário. Se o PT achar que é muito importante apoiar lá, a gente apoia. Se não for, também podemos ter candidato, mostrando que não existe nada fechado ainda. E claro, Pernambuco é um dos locais mais simbólicos para o PSB, terra de Miguel Arraes, do Eduardo Campos, e é um estado em que o partido, vai destacar aqui o site, governa há 16 anos. Então, claro, o PSB vai querer lançar ali o ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, como candidato à sucessão de Paulo Câmara. A gente precisa analisar como é que ficarão aí para o ano que vem as sequelas do ano passado, já que a campanha entre os primos João Campos e Marília Reis foi extremamente agressiva e a gente viu ali um embate, olha, foi talvez o palco mais complicado de ser analisado e a disputa foi muito acirrada. Realmente não sei como é que vai ficar esse apoio. Será que então PT e PSB estarão no mesmo palanque lá no estado? Parece que sim, mas a grande questão é o que farão com Marília Reis? O que o PT fará com Marília Reis? Vai ser rifada de novo em nome dos interesses de Lula, como aconteceu em 2018, quando ela seria candidata ao governo de estado, e aí o Lula da cadeia articulou para manter o PSB neutro, que caminharia com Ciro Gomes, e aí eles tiraram a Marília Reis do páreo, do governo, o PSB tirou Márcio Lacerda da candidatura ao governo do estado de Minas. Dessa forma, o PSB não apoiou o PT, mas ficou neutro. O tempo de televisão que ia para o PSB foi diluído entre todos os partidos, beneficiando todos os candidatos, até Jair Bolsonaro, com essa manobra do Lula. Pesquisa feita agora em maio, por exemplo, mostra Marília Reis com 26,8% dos votos e o Geraldo Júlio com 6,7%. É claro que o PSB é tão forte no estado que eles poderiam tranquilamente, não tranquilamente, mas esses números aqui eles mudariam na medida em que as eleições começassem. Então é necessário a gente ficar atento. O Paulo Câmara não é alguém que está bem avaliado no cargo, é bom a gente dizer isso. Numa pesquisa de outubro, a sua gestão foi avaliada como ótima ou boa por 24% e ruim ou péssima por 38%. Então mostra que pode haver essa transferência de votos, começar a campanha, a máquina do partido é muito forte no estado, mas já não é mais aquele governante tão popular e tão bem avaliado como já foram outros.
como ficaria Túlio Gadelha no estado, opositor ferrenho do PSB local e apoiador de Marília Reis até contra as orientações do partido, do PDT, partido que apoiou João Campos em 2020. Túlio Gadelha, há uma especulação, será que ele estaria de saída do partido ou não? Então como é que ele pessoalmente ficaria nessa história? Vamos ver. E o PDT? Será que conseguiria acalmar os ânimos do Túlio e talvez, se ficar sozinho no estado, fecharia com outro candidato ou lançaria o próprio Túlio, que queria ser prefeito de Recife, e agora será que lançariam ele para governador como uma resposta a essa eventual aliança? É necessário a gente observar como ficarão aí esses movimentos lá em Pernambuco. No Rio de Janeiro, como eu já falei, eu fiz um vídeo sobre a saída do Freixo, a entrada no PSOL. Muita gente comemorou e disse que foi uma jogada maravilhosa do Lula. Para o Lula eu até acredito que para ele tenha sido, já que o PT no estado nunca ganhou eleição para prefeito nem para governador. A Benedita Silva, mas a Benedita era vice do Garotinho, que foi eleito pelo PSB. Então o PT não é tão forte, agora muito menos, no estado. Então para o Lula a coisa foi boa, não sei se foi para o Freixo, porque aqui a gente pode ter uma somatória de rejeições. Mas o Lula tem 30%, tem, só que para o Freixo se eleger tem que ter 50% mais um. E será que ele agora se aproximando do Lula não afastaria outros possíveis aliados no estado? Então é necessário observar se não vai ter esse aumento na rejeição. A Marta Rocha, por exemplo, que nem candidata é do partido ainda, apareceu na pesquisa da Paraná empatada tecnicamente com o Freixo. Será que a hora que realmente começar a campanha e a Marta Rocha com o PDT, talvez, se realmente escolherem ela, fizer alianças ali com outros partidos e se viabilizar aí como uma candidata também, não é do lado do Freixo e nem de outro candidato, será que ela não se viabiliza e se fortalece ainda mais do que já aparece hoje? Então é necessário observar. Eduardo Paes disse no almoço com Lula que o candidato dele é Felipe Santa Cruz. Pode ser um blefe, pode ser tentando valorizar o partido e o Felipe Santa Cruz, mas pode de fato significar uma não adesão imediata a essa frente do Freixo, que de certa forma tem o desejo de contar com Eduardo Paes. Não adianta a gente achar que Lula foi almoçar simplesmente por um almoço. Ali foi fazer negociação política. E não está errado em tentar, né? Os outros é que tem que tomar cuidado com o Lula. Será que os planos do Lula são de fato pensando nessa aliança, ou daqui a pouco ele pode eventualmente trair um ou outro que até então era dado como aliado? O histórico do Lula mostra que todos estes atores precisam tomar muito cuidado. No Espírito Santo, diz Metrópolis que a Aliança Nacional acabou impondo um pé no freio dos planos do PT local, de lançar o nome do senador Fabiano Contarato, que está saindo da rede. Então, o Fabiano, ele era dado por muitos como certo, já afiliado ao PT. Ele até participou de lives do PT filiando outros políticos, indo para o mesmo partido ali, que poderia ser a sua nova casa. Mas, com essa aproximação, é necessário observar que talvez ele coloque esse pé no freio e, de fato, se o PT se aliar ao PSB também lá no Espírito Santo, talvez o Fabiano Contarato não se filie ao PT e pode ir para o PDT. O Lupe também está dialogando. Eu vou deixar aqui o link de uma matéria que fala disso. O Fabiano disse, eu ouvi um podcast ali do lado B do Rio, que entrevistou o Fabiano, ele disse que realmente está de saída da rede e avaliava poder ingressar em outros partidos no campo progressista. E disse que um deles pode ser sim o PDT. O Renato Casagrande, que é o atual governador e que quer se reeleger, é uma das principais vozes, diz a matéria, do PSB contrárias à aliança formal para eleger Lula em 2022. Então é necessário observar o Espírito Santo com cautela, porque ali PT e PSB, me parece, não terão uma vida tão fácil. E em São Paulo é que a coisa... Olha, São Paulo vai ser uma guerra em 2022 como há muito tempo não se vê. E aqui a matéria diz que outro estado em que as cartas estão na mesa, mas os acordos estão longe de acontecer, é São Paulo, também elencado como prioridade no PSB. A aliança estadual vai depender do destino escolhido pelo ex-governador Márcio França, que já ensaiou conversas com também ex-governador Geraldo Alckmin,
para uma eventual composição de chapa. Gente, São Paulo a gente tem um cenário tão confuso. Você tem nas pesquisas ali Dória. Ah, mas se o Dória for para presidente, tem o Rodrigo Garcia, saiu do DEM, foi para o PSDB, que é o vice do Dória. Você tem o Alckmin muito bem colocado, até liderando alguns cenários. Márcio França, também no mesmo esquema do Alckmin aí, muito bem colocado. Boulos, Haddad, Scaff, que seria o nome do Bolsonaro para tentar ganhar a eleição, e o Mamãe Falei, que é o nome do MBL. Sem Haddad, Boulos lidera algumas pesquisas. Sem Boulos, Haddad lidera. Então aqui é uma inversão. Se colocar os dois, será que ambos vão se enfrentar ali correndo riscos? O Boulos tem defendido a ideia de uma união, né, da esquerda em torno do PT. Mas e no Estado? Como é que ficará a sua situação? O PT agora querendo essa aliança com o PSB, será que teríamos então PT/PSB juntos no Estado? E o Boulos tendo que enfrentar os dois? E os petistas que acusaram França de ser de direita na eleição para prefeito e acusaram até de ser bolsonarista por ter tirado uma foto com Bolsonaro no evento, agora pediriam um voto para Márcio França, já que o PSB quer lançá-lo ao governo do estado e nesse caso o Haddad seria sacrificado? Então, claro, tem muita coisa acontecendo, não tem nada de definido ainda, mas eu fico assim curioso com a situação do Boulos. Porque ele defende de um lado essa união em torno do Lula, mas no Estado me parece que Boulos não está como um primeiro plano do PT. Então aqui ele de cara já tomaria uma ferroadazinha do Lula e ficaria sozinho nessa disputa. Então, meus amigos, a aliança PT-PSB, como muitos já dão como certa, eu acho que ela não será tão fácil, pelo menos nesses estados. É claro que o PSB pode colocar essas cartas aqui agora na mesa e haver uma negociação em outros estados. E aí um cede de um lado, outro cede de outro. O PT, PSB e PDT me parece que travam um embate. E claro, Lula aparentemente leva vantagem em alguns locais, porque aparece nas pesquisas hoje com 30%. Então ele acaba atraindo uma força maior em torno de si. Enquanto eu preparava aqui o roteiro deste vídeo, o Lauro Jardim publicou na sua coluna que no encontro que teve com lideranças do PSOL fluminense ontem no Hotel Pestana, em Copacabana, Lula fez o seguinte comentário sobre o apoio do PT a Marcelo Freixo, que é pré-candidato ao governo do Rio. O Freixo está muito ansioso, não tem nada fechado em termos de apoio ainda. Então ele estava com lideranças do PSOL e fala isso. Aí se ele vai ter um encontro com lideranças de outro partido, talvez ele fala outra coisa. Enfim, esse é o Lula e o pessoal acho que a essa altura do campeonato já deveriam conhecê-lo melhor e saber que ele, um político hábil que é, eu acho que isso é inegável, coloca na frente de tudo os interesses pessoais e os interesses do partido. Errado é quem confia, às vezes, em uma certa generosidade do Lula, que é reconhecido no meio, por alguns, como tido como escorpião, em que em algum momento ele vai dar uma ferroada e vai acabar colocando para fora aquela que é a sua natureza. Meus amigos, eu agradeço a todos pela companhia aqui no canal Politizando. Quem puder, se inscreva, ative as notificações e, claro, se você gostar, deixa o like e comente alguma coisa aqui embaixo para nos ajudar no engajamento. Valeu e até o próximo vídeo.